terceiro ano, nos encontrando hoje mais com a nossa linha. Em especial hoje, a gente vai falar de uma filosofia contemporânea, mais ou menos do século XX. Então, vamos imaginar que 25 séculos depois, a filosofia ainda está presente, ainda está em busca de determinadas situações, interpretações da realidade, buscando a partir de tudo esse questionamento. A gente percebe que a filosofia tem 25 séculos, chegando no século XX, muitas coisas já aconteceram, desde os pré-socráticos, filosofia antiga, medieval, moderna, pós-moderna, chegando na contemporânea, e o homem ainda está com os mesmos desejos e necessidades. Então, nesse período, na filosofia contemporânea, a gente vai destacar o quê? É uma era de incertezas. Vamos imaginar que, nesse século XX, anteriormente nós vivemos o quê? A experiência de 2 guerras mundiais, vimos uma guerra fria, a queda do muro de Berlim, vários fatores estão acontecendo aí. Então há muita incerteza que as pessoas estão tendo para tentar pensar, imaginar o que pode vir de pior, de melhor, em tantas incertezas que a gente está por aí. E hoje a gente vive essa experiência hoje dessa pandemia, já estamos no século XXI, mas é uma época também de incertezas. Temos aqui, acima de tudo, esse poder da razão. A razão ainda continua sendo a mola mestra que impulsiona, que lança para frente toda a realidade que já existe aí. Então a gente imagina que essa razão ainda é interessante, ela ainda pode ser muito bem estruturada, elaborada, buscada, transformada, para que as pessoas possam interpretar essa realidade. Vivemos num mundo de N contrastes. Vemos as questões que a gente está, a questão racial, questão religiosa, questão política, econômica, social, várias incertezas estão aí, muitos contrastes estão acontecendo. A gente vê essa questão hoje, racial muito forte, a questão política também, econômica, religiosa, muito presente hoje. Então a gente percebe que existem muitos contrastes que deveriam ser analisados, avaliados, e a percepção é importante aí para que a gente possa entender essas nuances acontecendo nesse período e ainda hoje. Muitas impressões antagônicas, onde a gente vê que é certo, que é errado, que é duvidoso, que não é duvidoso. Então a gente vê esses antagonias acontecendo em várias situações. Mas a questão hoje, se eu devo ou não devo ficar em casa, se eu devo ou não usar máscara, se eu devo ou não usar álcool gel. Então a gente vê muitas situações antagônicas que as pessoas têm que tomar uma decisão para que você possa mudar uma realidade. E essa experiência para nós é nova. Imagina no século XX, em que as pessoas viveram grandes experiências, estão nesse processo antagônico e têm que tomar decisões para que possam mudar a sua realidade. E a gente vai percebendo que nesse período vai surgir uma concepção de pensamento, de ideia, para se tentar entender essas incertezas, essa razão, esse mundo de contrastes e essas coisas antagônicas. Surge um pensamento que nós chamamos de existencialismo. Esse pensamento surge analisando 2 conceitos importantes: o homem e a sua existência no mundo. Ou melhor ainda, nós e a nossa relação com o mundo, como é que isso acontece, como é que se dá essa relação, qual é o nosso papel, o que a gente deve fazer, como é que a gente deve interagir. E esse homem e a sua existência é o objeto fundamental na concepção existencialista, para tentar entender que papel esse homem tem na sua realidade, quais são as suas funções, qual é o objetivo que ele deve fazer, por que ele está nesse mundo, ou por que nós existimos e qual é o papel dentro do nosso processo de existência, como é que eu devo desenvolver esse processo todo. E a pergunta fundamental para nós é essa: o que é existir? Ou por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o papel que eu tenho nesse processo todo da minha relação com os outros, com o mundo? Afinal de contas, eu existo para quê? O porquê? Aí vem essa relação que nós temos dentro desse processo da pergunta do que é existir, a nossa relação, nós conosco mesmo, olhando para mim com todas as minhas dificuldades, com as minhas mazelas, as minhas imperfeições, e tentar me interpretar. E depois, quando eu começo a me interpretar, a me conhecer, a me entender, eu tenho que lembrar que eu me relaciono com outras pessoas. E como é que está acontecendo essa relação? Qual é o jogo de interesse que está existindo aí? Qual é o objetivo? Eu prefiro estar isolado, sozinho, não interagir com ninguém, porque eu acho melhor.
E dentro dessa relação existem três coisas interessantes, que são as múltiplas relações que nós temos em vários segmentos. Essa relação tem que ser concreta, não tem que ser uma relação abstrata, eu preciso do outro, eu preciso interagir com alguém, eu preciso me relacionar de forma concreta, e tem que ser dinâmica essa relação em que nós temos conosco e com os outros. Então imaginemos que múltiplo, porque a gente não se relaciona, nós vemos com a gente na frente do espelho, eu olhando para o espelho, vendo a minha imagem, me relaciono nessa forma? Não, eu me relaciono com N pessoas, N situações. Tem que ser alguma coisa visível, concreta, palpável, e é dinâmica. Hoje a gente tem a internet, hoje, nessa relação que passa a ser virtual, principalmente agora, nesse período de pandemia, que a gente está tendo essa relação de forma não direta, e de forma indireta, em que você tem uma imagem que já é repassada, em que a gente vê essas situações, mas é para te imaginar que isso está surgindo nesse período em que tem que se entender como é que o homem se relaciona consigo e com os outros. E a gente vai destacar algumas coisas importantes nesse processo do século XX, algumas características desse novo movimento existencialista, dessa nova concepção de pensamento, que são três pontos importantes: o ser humano, a liberdade humana e a vida humana. No primeiro momento, o ser humano, tá? Nós sabemos que todo ser humano, imperfeito, ele é aberto e é uma pessoa inacabada. E nós sabemos que todos os dias esse indivíduo sofre riscos e ameaças constantes, em que ele tem que se enquadrar nessa realidade, tem que interagir nessa situação e caminhar dentro de todo esse processo. E às vezes ele sente algumas dificuldades por não entender de que forma ou de que maneira ele vai fazer isso. Por isso que esse ser humano, com todos esses questionamentos, um ser humano que é imperfeito, ele é aberto para a sua realidade, mas é alguém inacabado, e todo dia sofrendo esses riscos, essas ameaças, ele começa a se perguntar para que caminho, que segmento ele deve fazer, para onde ele deve interagir para fazer essa caminhada toda. Então ele percebe essas situações que às vezes o incomodam, que o questionam, e faz ele repensar de que forma ele vai ser conduzido na sua realidade. Aí chega no segundo momento, que é a nossa liberdade humana. Existe uma coisa interessante aqui, que é o querer e o poder. E essas conexões de querer e poder, elas são diferentes, porque algumas pessoas vão conseguir superar determinadas situações e outras não. Só para te imaginar hoje, o grande mal que assola a nossa realidade, hoje a gente podia falar de pandemia, mas a gente pode usar a expressão chamada depressão. Hoje, muitas pessoas estão nessa temática, dentro desse querer e poder. A depressão, será que algumas pessoas vão superar a depressão e outras não irão superar, irão lutar constantemente? Hoje a gente percebe que a nossa geração é uma geração muito depressiva, porque, voltando para cá, nesse primeiro momento, tá? Esse homem ou essa mulher, dentro da sua existência, é a preocupação: que papel eu devo ter nesse mundo? E você começa a se questionar e começa a se perguntar até onde você é livre para fazer suas escolhas, até que ponto essa conexão tem alguma coisa relativa com você. Porque vamos imaginar, até que ponto você é livre. Por exemplo, você tendo a experiência da pandemia, até onde vai para a liberdade? É até você usar uma máscara? É você no álcool gel? É você se proteger? Você está agindo com liberdade? Ou, de repente, as pessoas estão tudo liberado, você pode voltar à normalidade? E a pergunta fundamental é: dentro da liberdade humana, será que essa abertura total, ela beneficia ou prejudica os indivíduos? Ou qual é a novidade que ela traz em relação a isso daí? Então, de que forma a minha liberdade, esse meu querer diferente do poder, isso é como eu vou conseguir superar determinadas situações. É a mesma coisa quando você está fazendo um processo avaliativo, aí você faz uma prova, a pergunta fundamental é se você se deu bem ou se você não conseguiu se dar bem naquela disciplina, e se você consegue superar na próxima que vier, você consegue sobrepor aquela nota que você tirou ruim de alguma forma, de alguma maneira, se você tem a capacidade de superar esse momento difícil. Então nós somos convocados a ser seres de superações em que a gente possa vencer N situações que nos impedem de agir com liberdade. E chega o terceiro momento, que é a nossa vida humana. E nós sabemos que a nossa vida humana é cheia e é marcada por muitas situações, ou de decepção, ou de descoberta, ou de encontros. E nessas marcas aí vão gerando em cada um de nós situações em que a gente tenta procurar entender de que forma eu vou conseguir interagir ou caminhar dentro dessa dinâmica.
E é interessante que na corrente existencialista, que está lá no século XX, as pessoas estão preocupadas, tá, acima de tudo, em relação à sua existência, tá? Qual é o nosso papel estando aqui nessa realidade presente? E uma coisa que os socialistas nos chamam muita atenção, uma coisa bem básica, é a capacidade de fazer escolhas. Por exemplo, vemos esse momento da pandemia, até onde eu estou fazendo as minhas escolhas corretas ou certas, até que ponto nós, como seres humanos, dotados de liberdade, olhando para a nossa vida humana, de que forma eu estou conseguindo atingir os meus objetivos. Vamos imaginar que daqui a algum tempo vocês, no terceiro ano, vocês vão dar uma nova etapa na vida de vocês, que é o ingresso numa nova dinâmica, que a gente chama de ensino superior, ou antigo terceiro grau, onde você vai deixar de viver essa experiência que você tem aqui, de sala de aula, de ensino médio, professor próximo, preocupado, muito mais próximo de você, e você vai entrar numa temática onde você tem, como a gente já falou aqui em algumas aulas, em que você vai produzir conhecimento, você agora que vai construir a tua história acadêmica dentro da universidade, seja ela aqui, Imperatriz ou qualquer outro estado, mas mesmo assim, é você que vai assumir essa responsabilidade, é você que vai, como ser humano imperfeito, aberto, inacabado, livre, e dentro do processo da vida humana, é você que vai começar a tomar esses processos, e a partir daí, cada passo que você vai dando, que você vai concluindo, você vai para uma nova etapa. Eu imagino que nós estamos numa etapa final, que a gente chama de ensino médio, onde você vai começar, a partir daí, terminando esse processo, você vai ingressar em algo que é totalmente diferente daquilo que você está habituado a fazer no ensino médio, desde o primeiro ano, chegando agora no terceiro, você percebe essa grande evolução na concepção de estudo e de buscar, entender e compreender. Então a gente percebe que dentro dessa corrente existencialista, que ela surge lá no século XX, cheio de certezas, um poder que você tem a razão, um muito contraste, muitas coisas antagônicas. A gente percebe essa loucura que o homem enfrenta todos os dias de tentar entender qual é o seu papel, o que ele deve fazer, como é que ele deve se posicionar, não só o homem, a mulher também, qual é a posição que se tem. A gente vê tantos contrastes aí, a gente vê situações em que a gente precisa ter o nosso lugar. Então você imagina que quando termina todo esse processo, a pandemia desaparecer, vamos voltar para a nossa realidade, vocês voltando, a gente interagindo de novo, e como é que eu vou estar dentro desses três questionamentos característicos daquele existencialismo? Você, a sua liberdade e a sua vida. O que você está fazendo, o que nós estamos construindo? Nós, ser humano, o que nós estamos fazendo com a gente? Como é que eu estou lidando com a minha liberdade? Imagina, nós estamos presos e livres ao mesmo tempo, porque a gente tem que fazer uma opção, uma escolha. E quantas marcas nós já estamos adquirindo nesse processo todo de estarmos aqui, dentro de casa, tendo essa oportunidade de ter essa videoaula? Como é que isso está acontecendo no meu dia a dia? Como é que esse processo de transformação está interagindo comigo? Porque eu preciso de uma resposta, eu preciso me encontrar. E voltando, como eu falava na questão da depressão, que é o maior desafio hoje da ciência para tentar entender por que as pessoas estão tão depressivas nesse período, principalmente nessa década de 20, iniciando o século 21, porque tantas pessoas depressivas, quais são as causas? Se a gente for olhar muito a corrente existencialista, é essa relação, tá? Eu e o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel? Como é que eu devo caminhar? Porque tem pessoas que às vezes se encontram no mundo, mas se encontram perdidas, procurando um caminho. Ele disse um homem uma vez que se você não sabe que caminho você quer seguir, ou para onde você quer caminhar, qualquer um que você faça basta. Qualquer caminho, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você seguir está bom, está maravilhoso. Por isso que é importante que a gente tem que elaborar uma meta para ser atingida, porque nós estamos aqui, é uma nova forma de ver o ensino-aprendizagem, é esse homem se redescobrindo nesse processo todo de conhecimento, e você nessa etapa do terceiro ano, porque para vocês é um ano de novidade, porque imagine, você está habituado até o mês de março, caminhando normalmente na sala de aula, interagindo, e agora você em casa precisa dar uma resposta
está se aproximando, já estamos praticamente no finalzinho da metade do ano. Vamos iniciar um outro mês e você está construindo passo a passo. Futuramente, o teu ingresso na universidade, dentro dessa nova dinâmica aqui, de que forma você vai caminhar nesse processo todo, porque você precisa encontrar uma forma que venha te favorecer, porque a forma de estudar hoje, ela vai mudar, sempre vai ser a mesma. Porque é mais ou menos assim, a questão do estudo, gente, é uma relação que você tem. Quando você se relaciona com alguém, quando você está apaixonado por alguém, então a tua preocupação cotidiana é aquele indivíduo. Se ele está bem, se ele não está bem, se eu posso visitar, se eu posso não visitar, se eu posso estar próximo, se eu posso estar distante. Mas essa relação é boa e é constante, e ela vai ter altos e baixos. O estudo, que é essa nova dinâmica que a gente está vendo, essa experiência de estudar, dentro dessa linguagem, especialmente da corrente existencialista, é a gente lembrar que eu preciso ter essa mesma relação, porque muitas pessoas, às vezes, por algum motivo, veem esse momento como algo melhor para ela, porque eu não estou na sala de aula, que beleza, que maravilha, está ótimo assim. Mas o que você está construindo? Se você pensa, ou se nós pensamos dessa forma, que é muito melhor, que é desse jeito é melhor, vale a pena ou não vale a pena, a gente tem que começar a pensar nisso daí para nós, porque isso daqui passa. E quando começa de novo aquela dinâmica que você está habituado a fazer até o mês de março, quando você volta, então tem que saber como é que você está interagindo nesse processo, como é que isso está acontecendo no teu cotidiano e que resposta você está dando. Porque é preciso que a gente caminhe dentro dessa realidade, mas que a gente encontre possibilidades de, ao sair, que eu possa não estar abaixo, eu possa estar muito mais alto, não mediano mais acima, porque a oportunidade que nós estamos tendo agora é de muito ensino e aprendizagem, não só na questão rede social, ou esse momento, mas em casa. A possibilidade de você ter tamanha de ter um tempo bem aproveitado para exercer essa temática, essa dinâmica toda. Então, a corrente existencialista ela surge com essa preocupação de fazer, dentro das incertezas, poder da razão, muitos contrastes e essas questões antagônicas, lembrando que eu sou um homem que está aqui, que eu existo, e as minhas relações, e por que eu existo, qual é o papel da minha existência, o que eu devo fazer, porque isso aí é inquietante, porque às vezes a gente está em determinada situação, em determinado momento, e a gente não consegue compreender e entender o que eu estou fazendo. Às vezes você está no terceiro ano, mas você não sabe nem o que você vai fazer no próximo ano de 2021, afinal de contas, aonde é que eu vou estar inserido, aonde é que eu vou estar colocado, como é que eu vou fazer esse processo todo. Então é importante que a gente, olhando para essas questões da filosofia contemporânea do século XX, eu tenho que lembrar que eu, como ser humano, a minha liberdade e a minha vida humana, ela tem que estar conectada para que eu possa superar todas as dificuldades. E acima de tudo, que eu tenha a capacidade e a coragem de fazer escolhas. E essa sua escolha tem suas consequências. Então, muito parecido com aquela dinâmica daquele filme do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e com grandes escolhas vem grandes responsabilidades também, porque cada escolha que a gente faça, ou certo ou errado, é exclusivamente nós que temos que assumir aquilo que a gente escolhe. Então, valeu, galera, aproveitem bastante e até a próxima.